Bom, então, como eu conversei com vocês, a ideia hoje, o objetivo da aula de hoje é mostrar a utilização do include, né, do método include, na construção das nossas requisições. Então, quando a gente vai exibir alguma informação de uma determinada entidade, como que a gente faz para trazer informações de outra entidade, né? Que é basicamente o que a gente faz com os joins no banco de dados. Então, antes de ontem a gente viu os tipos de join e hoje a gente vai ver como que isso pode ser feito, só que agora no back-end, né? Utilizando o framework, o Entity Framework, Core. Então, com o include a gente consegue fazer isso. É como se a gente estivesse fazendo joins, né, junções, só que agora no back-end. Então, eu vou mostrar para vocês isso. Para que a gente consiga simular essas requisições, a gente vai usar uma plataforma que é o Postman. Então, ele até já está aberto aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aí o Postman, né? Eu já deixei aberto aqui a requisição dos eventos. Dá para ver aí? Vou dar um pouquinho mais de zoom. Dá para ver aí? Aqui a gente vai ter o nosso recurso, né? Para onde que a gente vai mandar essa requisição, o nosso endpoint. E eu vou exemplificar com os eventos, lembrando que esse projeto aqui é o projeto Goofy, que é aquele projeto que a gente criou para gerenciar eventos. A gente consegue gerenciar, né, os eventos que são feitos em determinados locais, como se fosse um meetup da vida. Então a gente vai exemplificar aqui com eventos e com usuários. A gente vai usar esses dois endpoints aqui para entender um pouquinho melhor como que o include funciona. Então, beleza. Para construir esses endpoints, a gente usou o Visual Studio Community e a gente tem então um controller aqui, que é o controller de eventos. Vou dar um zoom aqui também, ó. Então a gente tem aqui os controllers, né? A gente tem uma pastinha aqui de controllers. E vou minimizar aqui só para não ficar atrapalhando. Então a gente tem o nosso controlador de eventos. A gente tem o nosso Eventos Controller, né? Então, para que seja possível acessar esse endpoint da listagem de todos os eventos, se a gente observar aqui no Postman, né? Esse endpoint aqui, localhost 5000 /API /eventos, tem que existir um controller de eventos. E aqui é do tipo get, né? Então, essa requisição tem que retornar todos os eventos. Para que isso seja possível, então, nós precisamos criar um controlador de eventos, que já está criado aqui. Então, a gente tem o Events Controller. E aí, o nosso primeiro endpoint já é esse que eu quero mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui o verbo get, né, um HTTP get, porque é uma lista de eventos. Então, eu estou obtendo valores, dados, né? Estou obtendo dados. E o que, que esse endpoint faz, então? Ele lista para nós todos os eventos. É isso que ele faz. E como que ele se comporta? Aqui a gente utilizou um try-catch. Então, o que, que a gente vai tentar fazer? Retornar um OK. Então, quem solicitou essa requisição, quem fez, né, essa requisição, se der tudo certo, vai receber o quê? Um OK, que traz um status code 200, OK, e o retorno da chamada desse método listar. E o que, que é esse método listar, então? O que, que ele faz? Para a gente saber,
a gente precisa ir lá nos repositórios de eventos. Então vamos lá. Abrindo aqui os repositórios de eventos, nós vamos ter todos os métodos que foram implementados. E o que a gente vai procurar aqui agora é o de listar, que é esse aqui. Então a gente tem aqui o método listar, ele está todo aqui, ó. E ele faz o que então? Ele lista todos os eventos, né? Então aquele controlador, aquele endpoint, vai chamar esse método, listar. E ele então é que vai ser responsável por toda a lógica de buscar esses eventos lá no banco de dados. Beleza. Então aqui eu vou mostrar para vocês primeiro só a listagem de eventos, sem trazer nenhuma informação adicional. Como que a gente faz isso então? Se o nosso método retorna uma lista de eventos, a gente precisa então de um return, e aí faz a chamada do contexto, ponto, a entidade que a gente está buscando, que é evento, e manda listar, dá um toList. O que está comentado aqui eu vou mostrar depois. Então o que a gente está fazendo? Chamando o contexto, chamando a entidade que a gente quer buscar e mandando listar tudo, através do toList. Então, quando esse método é chamado, esse listar, ele retorna então uma lista de eventos. E aí volta aqui para o controller. Então, se tudo der certo, a lista de eventos vai ser retornada e vai ser mostrada junto com o status code 200, através desse método OK. Agora, caso dê algum erro, aí vai cair no catch. E aí a gente retorna então um bad request, um erro, um status code 400, né? Mostrando aí que foi um bad request, a requisição foi ruim, deu um erro aí na requisição. E aí a gente mostra esse erro. Qual foi o erro que deu? Vamos testar para ver isso. Então aqui em cima eu vou executar, né, o projeto, eu vou colocar a API para rodar. E aí beleza. A API agora já está rodando. Configurei aqui o Swagger, então vocês podem ver aqui que abriu o Swagger. Então a API já está rodando, né? Já tem aqui a listagem de todos os métodos que a gente fez, todos os endpoints, né, melhor dizendo. E aí então a gente pode testar no Postman. Então vamos lá para o Postman agora. Eu já tinha criado a requisição aqui, né, o recurso http://localhost 2.5000/api/eventos e vou enviar essa requisição do tipo GET. Enviando, esperar buscar. E aí beleza, né? Trouxe então esse resultado. Então se a gente olhar aqui a resposta dessa requisição, para ficar melhor para ver. Então a resposta dessa requisição é justamente o que eu falei para vocês, ó. Eu tenho aqui então todos os meus eventos. Nesse caso, nós temos apenas 3. O primeiro deles é a orientação objetos, e aí tem uma descrição e a data dele. O segundo, ciclo de vida. E o terceiro, introdução a SQL, né? Então esses são os 3 eventos que a gente tem. Só que, se vocês observarem aqui, ó, do jeito que a gente fez, eu não consigo saber qual é a instituição que esse evento ocorre. Então, pensa no usuário final, né? Ele está vendo lá a lista de todos os eventos que vão acontecer.
Só com essa informação, ele sabe qual que é o nome do evento, quando acontece, tem uma breve descrição, ele sabe se o evento é público ou privado através do acesso livre e só, né? Aqui a gente tem os IDs, tanto da instituição quanto do tipo do evento, mas eu não tenho mais informações, né? Esses IDs, na verdade, a gente nem vai mostrar para o usuário, né? Ele vai fazer o que com essa informação? Para ele não faz sentido, né, saber um ID. Não vai ter utilidade para ele. O que ele precisa saber? Se a gente está falando de instituição, ele precisa saber qual que é o nome do lugar, qual que é o endereço, né, principalmente. Então ele precisa de mais informações dessa instituição. E falando do tipo do evento, né, da categoria desse evento, a mesma coisa. Por mais que tenha o ID aqui, para o usuário essa informação é irrelevante. O que ele precisa saber, por exemplo, é efetivamente o título, né, dessa categoria, né? Então a gente precisa trazer outras informações que não estão em eventos. Essas informações estão em outras entidades, em outras tabelas. No caso da instituição, está lá na tabela instituições, ou instituição, né? Que a gente deixou no singular. No caso de tipo evento, vai estar lá na tabela de tipo evento. Então, a gente precisa buscar informações de outras tabelas. Lembrando, falando apenas de banco de dados, a gente fazia isso através de join, seja inner join, left join ou right join, mas a gente fazia a junção entre tabelas. Aqui, em back-end, a gente pode fazer de outra forma, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos voltar lá para o back-end. Então, Gabriel, respondendo a sua pergunta aí, né? Você está perguntando se as dependências do projeto, por exemplo, o Entity Framework, se elas podem ser instaladas na máquina para não ter que ficar instalando toda vez no projeto, né? Você até pode fazer isso, né? E aí só referenciar no seu projeto depois. Só que o problema é o seguinte: se você está rodando esse projeto na sua máquina e você vai compartilhar essa API, esse código, quer que seja, com outra pessoa, ou ainda você vai subir esse projeto em algum servidor, em nuvem, por exemplo, você vai ter que instalar de qualquer jeito. Porque se as dependências estão só na sua máquina, na hora que você subir esse projeto, ele vai parar de rodar. Ele não vai rodar naquele ambiente, né? Você vai ter que configurar um ambiente de novo. Então, por isso que a gente instala no projeto. Para que quando a gente suba esse projeto para algum lugar, seja no GitHub ou algum serviço em nuvem, as dependências já ficam juntas, né? Então você não precisa ficar configurando o ambiente de novo. Beleza? Respondida a pergunta? Então vamos voltar lá para o back-end. E aí a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou parar aqui a execução dessa API. E aí aqui no controller não muda, né? A gente vai continuar chamando uma requisição, né? Recebendo uma requisição nesse endpoint, no HTTP GET. E vai continuar chamando o método listar. Isso não muda. O que vai mudar? A implementação desse método. Como que ele funciona, né? Então a gente vai lá no repositório de eventos, e é essa parte que eu tinha deixado comentado. Eu já deixei pronto aqui, para a gente ir mais rápido. E aí eu só vou mostrar para vocês o que faz então. Então, quando a gente está chamando uma entidade aqui, que é o evento, a gente traz então as informações do evento, né? Apenas dele. Agora, se eu quero informações de outra entidade, desde que haja uma referência, né? Desde que exista uma chave estrangeira fazendo a ligação entre os dois, fazendo a relação entre os dois, a gente pode utilizar o método include. Então, se a gente colocar um ponto include logo depois do evento, aqui tanto faz, né? Eu poderia colocar tudo na mesma linha, assim, mas eu preferi deixar na linha de baixo
para ficar mais claro para vocês. Tá? Mas é a mesma coisa. Aqui o comentário está sendo ignorado, então é como se o ponto tivesse logo depois do evento aqui. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está incluindo nessa busca uma relação. Então, através de uma expressão lambda, a gente está criando um evento para conseguir chamar as propriedades dele. E aí a gente está dizendo o seguinte: olha, quando você for listar todos os eventos, inclua as informações do tipo de evento, que é a categoria, né? Então agora eu consigo trazer as informações não só do evento, mas também do tipo de evento, né? Com essa linha aqui, com a linha 154. E não só isso. Como eu falei para vocês, eu quero saber também as informações das instituições. Então eu estou falando assim, ó, inclua para mim nessa busca as informações dos tipos de eventos. E também traz junto as informações das instituições. Porque essa propriedade aqui é a nossa chave estrangeira, né? É ela que faz a relação entre as tabelas. Então, através do include, a gente pode trazer essas outras informações. Aqui eu deixei comentado só uma outra forma. A gente pode utilizar uma expressão lambda, que aí, como eu falei, né, a gente está criando um objeto e aí eu consigo acessar as propriedades desse objeto e assim fica mais fácil, né? Você não precisa lembrar exatamente como está o nome da propriedade. Tem a sugestão aqui. Ou, se você não quiser fazer dessa forma, você pode fazer da forma que eu deixei comentada aqui embaixo. Ou através de uma expressão, ou através da string, desde que o nome seja exatamente o mesmo. A string aqui, né, tem que ser o nome exato da propriedade que você está buscando. Tá? Tem essas duas formas. Essa daqui eu vou deixar comentado. A linha inteira. Beleza? Então tem essas duas formas aí de fazer. Ou escrevendo exatamente como é o nome da propriedade, ou através de uma expressão lambda. E aí você consegue chamar. Vamos ver como ficou isso? Ó. Eu vou executar então a API de novo. Vou colocar aqui para rodar. E aí, beleza. A API já está em execução. Então voltamos lá para o Postman e vamos ver o que mudou, né? O que vai acontecer. Então nós tínhamos essa resposta, como a gente comentou, né? Eu tenho as informações aqui dos eventos e apenas do evento. Só que agora a gente incluiu relacionamentos. Então, se a gente enviar essa requisição novamente, observem se muda alguma coisa aqui ou não. Aguardar o retorno aí da requisição. E aí, beleza. Agora, a gente tem aqui, além das informações do evento, algumas informações da instituição. Só que tá meio estranho isso, né? Trouxe aqui o ID da instituição, o CNPJ, o nome fantasia, o endereço, e aí quando veio para essa propriedade evento, abriu um colchete aqui, né, como se fosse um array, e aí quebrou a requisição, né? Por que aconteceu isso? A gente chegou a conversar sobre em aula, né, em sala. A gente falou por que isso acontece. Alguém se lembra por que a requisição quebrou aqui?
que não veio a requisição correta? Por que que quebrou no meio ali e parou? É isso mesmo, né? É como o Douglas e o Carlos falaram aí. Se vocês observarem, o que está sendo trazido aqui, né? Eventos. Então eu tenho informações de eventos com informações de uma instituição. Só que dentro da instituição eu tenho informações de evento também. Então aqui dentro de evento eu traria de novo todos os meus eventos. E aí para cada evento eu teria de novo informação da instituição, que por sua vez teria informações de evento, ou seja, entraria no looping, né? Então, essa requisição aqui não teria fim. Então, quando isso acontece, a resposta fica quebrada. Ela para no meio porque não teria fim, né? Seria infinito. Então, como que a gente pode fazer para resolver esse problema? São configurações que a gente faz lá na startup. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, abrindo aqui o Visual Studio. E aí a gente precisa abrir, então a startup. Então eu venho aqui em Gerenciador de Soluções, aqui no menu da direita, e vou abrir o arquivo startup.cs, essa classe aqui da startup. Aqui em Configure Services, a gente tem a adição dos serviços, né? Então a gente adicionou o MVC e definiu a versão compatível do nosso projeto, do .NET Core. E aí, ó, eu até já deixei comentado aqui, para a gente não perder tempo, essa configuração que a gente tem que fazer. Então, o que a gente precisa fazer? Adicionar um novo serviço, que são as opções do JSON. Porque essa resposta ela está vindo em qual formato? Em JSON. Então, a gente precisa configurar como que essa resposta vai ser informada, né? Como que o nosso controller vai dar essa resposta. Então, a gente pode adicionar essas duas configurações. A primeira delas é para ignorar valores nulos. Porque lembra quando a gente fazia lá, por exemplo, um inner join, e eu tinha, no exemplo que eu dei para vocês, né? Eu tinha um tipo de usuário, que era o moderador, e não tinha nenhum usuário para ele. E eu também tinha um usuário, que era o usuário C, que ele não tinha tipo. Então ele também ficava nulo nessa coluna, né? Então se a gente tentar fazer uma requisição assim, sem configurar os valores nulos, né, para ignorar os valores nulos, também vai dar um erro, ou não vai trazer esses valores. Então a gente precisa aqui adicionar essa configuração para ignorar os nulos, tá? Na hora da junção das consultas. E aí o erro que a gente percebeu aqui, que quebrou a requisição, foi relacionado aos loopings. Então, uma outra configuração que a gente pode colocar é para ignorar esses loopings. Então, para deixar a requisição acontecer. E é só isso. Então, fazendo essas duas configurações, com a linha 27 e a linha 29, né, depois de adicionar as opções do JSON, aí já melhora um pouco. Vamos ver, ó. Vou colocar para executar de novo essa API. E aí, beleza. Agora a API está em execução. E eu vou mostrar para vocês novamente o Postman para a gente fazer essa requisição novamente. Então, observem aí a resposta que nós tínhamos com essa requisição quebrada aqui, né? Não concluiu a
requisição, e aí eu vou enviar novamente. Então, para o mesmo endpoint, eu vou mandar um send. E aí, então, o nosso controlador vai receber essa requisição, vai chamar o método de listar, que está implementado no repositório, e vai trazer a resposta para a gente. Então, se a gente observar agora, eu vou até minimizar o evento que trouxe, só para a gente entender mais fácil. Então, vou minimizar os outros também, vou deixar só o primeiro evento aqui. Então, o que acontece agora? Observa. Eu tenho aqui as informações do evento, que são só dele. Então, eu tenho lá o nome, a data, a descrição, se ele é público ou privado, os IDs, né, de referência da chave estrangeira. E beleza. Só que agora eu não tenho só isso. Agora eu estou trazendo junto, ó, as informações que eu queria. Então, falando de instituição, agora eu tenho todas as informações dessa instituição. Eu sei qual que é o CNPJ dela, eu sei o nome, eu sei o endereço. E aí, com essas informações, eu consigo mostrar para o usuário o que eu quero. Eu posso, por exemplo, não mostrar o CNPJ, por mais que ele esteja aqui na resposta, né? Lá no front-end, a gente pode escolher o que exatamente vai ser mostrado. Então, para o caso do usuário final aqui, a gente poderia mostrar o nome do evento, a data, a descrição, que ele é público, e aí falar assim, ó, esse evento vai ocorrer na Escola Senai de Informática no endereço tal. Não precisaria mostrar o CNPJ. E junto, ó, a gente tem agora a categoria, que é o título do tipo de evento, né? Esse evento aqui, orientação a objetos, é falando de C#. Então a gente já pode mostrar também qual é a categoria desse evento para o usuário final. Então a ideia do include é essa, né? Vamos voltar aqui no repositório. Lá no Visual Studio. Então quem faz essa busca para nós é justamente o include. Então através dessa linha aqui, ó, incluindo o relacionamento com o tipo de evento e o relacionamento com a instituição, a gente consegue as informações dessas tabelas, tanto de tipo evento quanto de instituição. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, beleza. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é bem interessante e que pode ser muito útil na construção dos projetos, é isso daqui. Eu vou voltar para o Postman. E aí, ó, agora eu vou fazer uma requisição de usuários. Aqui eu ainda não estou colocando JWT, nenhum tipo de restrição, tá? Eu deixei todos os endpoints abertos. Depois eu vou colocar a autorização e a autenticação, porque o gerenciamento de usuários não pode ser feito por qualquer um, né? O ideal é que só o administrador possa. Mas a ideia aqui é só mostrar como funciona, por isso eu deixei tudo aberto, para não ter que ficar fazendo login toda hora, né? Então, ó, observem uma coisa. Eu vou enviar uma requisição para esse endpoint de usuários. Então, eu vou enviar. E eu tenho essa resposta aqui. Eu vou minimizar os outros. Nós temos 3 usuários. Eu vou deixar só o administrador, só para a gente ver uma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, quais informações que eu estou trazendo do usuário? O nome, o e-mail, a senha, a data que ele foi cadastrado, o gênero, por mais que não tenha sido informado,
mas foi cadastrado um gênero como não informado, e o ID do tipo dele. Beleza. Só que aí, ó, o que vocês acham dessa resposta? Por mais que ele seja um administrador, vamos pensar assim. Eu tenho um administrador geral que pode ter acesso a tudo, e eu posso ter também um outro tipo de usuário, por exemplo, um moderador, que ele também até pode gerenciar os usuários, mas não é interessante que ele veja todas as informações. Por exemplo, a senha, né? Por mais que ele está gerenciando o sistema, não é legal que ele veja a senha. Então, para nossa implementação aqui, como que foi feito, né? Eu vou mostrar aqui no Visual Studio novamente. Eu vou fechar aqui a startup, os eventos controller, os eventos repository, e aí eu vou mostrar aqui, ó, no usuários controller, no controlador de usuários, aquela lista é semelhante com a de eventos, né? Eu tenho aqui o endpoint do tipo get, que vai me trazer uma lista de usuários, e ele faz a chamada para o método listar lá no usuário, lá no repositório de usuários, né? Então, olhando aqui o repositório de usuários, a gente vai ter o método listar, e aí é de maneira semelhante, né? Então eu tenho aqui, ó, um toList que vai me trazer todas as informações desse usuário. Beleza. Qual que é o problema aqui, então, como eu falei para vocês? Eu estou mostrando a senha do usuário. Só que eu não quero mostrar isso. Eu não quero que seja mostrada essa informação. Então, como que eu posso fazer? Por exemplo, eu tenho aqui as propriedades do usuário, mas eu não quero mostrar todas essas propriedades. Eu quero mostrar apenas algumas. Porém, com o método toList, e com o toList, ele me lista todas. Eu não tenho essa opção de escolher, né? Então, como que eu posso fazer isso? É através de um outro método que a gente não mostrou para vocês ainda. Então eu vou pausar a aplicação aqui, eu vou parar a aplicação e eu vou mostrar para vocês agora. Então eu já deixei comentado aqui, né, para a gente ir mais rápido. E aí eu vou descomentar e explicar para vocês como que isso funciona. Então o que a gente vai ter aqui agora? A gente vai retornar também o contexto, chamando, um pouco mais de zoom aqui, né? Chamando a nossa entidade usuário, e aí lá no final a gente continua usando um toList. A gente vai retornar uma lista, né? Uma lista de usuários. Beleza. Só que agora, comparado com antes, ao invés de ter o toList direto na entidade, o que a gente colocou antes? Esse método select. Através desse método select, a gente consegue efetivamente escolher o que a gente quer que seja mostrado. Quais dados que serão buscados e mostrados, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está criando um novo usuário, que eu chamei aqui de U, e aí eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu estou escolhendo quais propriedades que eu quero que esse usuário tenha. Então, neste caso, eu quero que ele tenha ID de usuário, eu vou mostrar qual que é o ID dele, e aí eu recebo através desse U ponto e a propriedade que eu quero. Eu vou trazer o nome, vou trazer o e-mail, o gênero, a data de cadastro e não trago mais a senha. Então a senha não é mostrada mais. E aí eu aproveitei para fazer um include aqui já. Então eu vou trazer também os dados do tipo dele. Então o ID do tipo
e o título, que nesse caso, se for o primeiro usuário, vai ser um administrador, né? Vai aparecer a palavra lá administrador. Se for do tipo 2, vai aparecer comum. Então eu consigo criar um objeto através do select e aí eu escolho exatamente o que eu quero que seja mostrado dessa forma. Vamos ver, ó. Eu vou executar de novo aqui a aplicação. E aí, beleza. Agora a aplicação já está rodando aqui. E vamos voltar lá para o Postman. Então, aqui no Postman, nós tínhamos esse tipo de resposta, mostrando a senha do usuário, que não é o que a gente quer, e a gente não quer que essa senha seja mostrada. Então, eu vou enviar a requisição novamente, aqui em Send, porque agora a implementação do método mudou, né? Agora não é mais o toList direto. Agora a gente escolheu exatamente o que a gente quer. Quais dados que a gente quer que sejam obtidos do banco. Então, olha só. Olha como mudou a resposta, né? Agora nós temos aqui, ó, as informações do usuário sem mostrar a senha. A gente tem o nome, tem o e-mail, a data de cadastro, o gênero, e aí, como eu falei para vocês, eu aproveitei para colocar junto as informações do tipo, né, desse usuário. Então, nesse caso, ele é um administrador, mas aqui embaixo, ó, eu tenho outro usuário que é do tipo comum, e aí, para ele, o gênero foi definido, masculino, mas o principal aqui era entender isso, que eu consigo fazer um include dessa forma também, criando um objeto, e aí é a mesma ideia, né? Eu poderia não trazer todas as informações, vamos supor, para mim não é relevante saber o ID do tipo, sabendo o nome, né, sabendo o título, que é administrador, já é o suficiente, então eu poderia trazer só o título, se eu quisesse. Então é um include também diferente já, é uma junção manipulada, né, digamos assim. E aqui as informações desse usuário, o importante é que vocês entendam a ideia, né? Aqui a gente exemplificou com a senha, que é um dado sensível, e a gente não quer que seja mostrado. Mas dependendo da sua necessidade, você manipula o que você quiser. Você pode falar assim, eu quero um endpoint para listar só os nomes de todos os usuários. Então você poderia usar um select para pegar só o nome. E aí todo o resto não vem. Qual que é o objetivo disso? Manipular principalmente isso daqui, ó. O tamanho da resposta. Quanto mais informações eu trago, maior fica a minha resposta, né? Mais pesada. Então, se eu não vou usar aquelas informações, eu posso criar um método diferente, onde ao invés de listar tudo, eu vou listar só aquilo que eu preciso. E aí, com isso, eu diminuo o tamanho da requisição. Pensando hoje em dia em aplicações mobile, que utilizam dados móveis, isso é extremamente importante, né? Para que o seu usuário consuma menos dados, né? Você faça com que ele gaste menos pacotes de dados. Então, é muito importante pensar nisso, tá? Dependendo da sua necessidade, você manipula quais informações você quer trazer. Beleza? Alguma pergunta? Não entenderam alguma coisa? Algo não ficou claro? Lembrando aí, né, que essa aula, então, a gente vai deixar no YouTube disponível para quem quiser reassistir. E nos comentários aí do YouTube, a gente deixa também o link do repositório do GitHub. E aí esse código vai estar lá, para quem quiser olhar e pegar de referência.
Então, Alexia, sim ou não? Você está perguntando aí, né, se o select que a gente faz o include. Também ou não? O que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar aqui no código, que acho que fica mais fácil, né? Então, vou abrir o Visual Studio aqui de novo, mostrar para vocês. Aqui, ó, se a gente for pegar, eu vou abrir o repositório de eventos para fazer um paralelo. Aqui em eventos, quando a gente quis trazer informações de outra tabela, a gente chamou o método include, que é um método que vem logo em seguida da entidade que a gente está buscando. No caso aqui era evento. Aqui em usuário, eu também poderia ter colocado o include, aqui antes do toList, ou até antes do select também. Eu poderia ter colocado o include também. Eu só mostrei uma outra forma, que eu criei um objeto dentro desse meu objeto usuário para trazer as informações do tipo. Igual a gente fez em um outro exercício em sala, quando a gente trazia lá os estúdios e os jogos, né? Num sistema que gerenciava jogos. Então, eu posso trazer informações de outra tabela dessa forma também. Então, aqui eu não estou utilizando o include, mas o que eu fiz é o que o include faz por baixo dos panos, né? Internamente é o que ele vai fazer. Ele vai criar essa relação e trazer as outras informações. Então, eu poderia ter usado o include ou ter feito dessa forma. Eu preferi fazer assim para mostrar para vocês uma outra opção. É só isso. Sim, se você for pensar, é melhor quando você quer manipular dados e a mesma ideia do que eu mostrei agora, né? Ou seja, se eu quero trazer dados de outra tabela, mas eu não quero trazer tudo, né? Eu quero trazer, por exemplo, só o título. Aí eu poderia apagar essa linha 178. Eu não traria o ID, traria só o título. Você consegue manipular também. Pensando assim, nesse sentido é melhor. Beleza, então, pessoal. Então, por hoje era isso. A ideia era dar mais uma visão geral sobre o include e o select, mostrar outras opções de fazer relacionamentos entre tabelas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, esse código vai estar disponível no GitHub, no link aí dos comentários. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se precisar de ajuda em alguma coisa, pode comentar aí no vídeo ou chamar aqui no chat da Twitch, no WhatsApp ou no Slack. Fiquem à vontade, a gente vai estar online e por onde vocês acharem melhor, podem chamar a gente. Beleza? Obrigado pela participação de hoje e nos vemos amanhã. Até mais.